Oi, gente, é uma alegria mais uma vez encontrar todo mundo aqui no República Agro e hoje para tratar de um tema que eu considero central na história moderna do agronegócio brasileiro. É o tema de biocombustíveis na agroenergia. E para tratar desse tema, convidei um craque, uma figura extraordinária, hoje um dos líderes mais importantes da agroenergia brasileira, que é o Dr. Mário Campos. Mário Campos é economista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, de onde ele é natural, mas ele tem MBA em Finanças pelo IBMEC e Relações Governamentais pela GV em Brasília. Então, um homem com formação técnica consistente. E ele preside hoje o CIAMIG. O CIAMIG é a Associação da Indústria de Bioenergia e do Açúcar de Minas Gerais. Mas ele está no CIAMIG há 22 anos já, trabalhando lá. Foi superintendente, foi secretário executivo, hoje é o presidente, comandando um império importante que tem mais de 30 associados produtores de açúcar e álcool só na região Beira em Minas Gerais. O Mauro também é presidente da Bioenergia Brasil, dentro do Conselho Empresarial de Minas Meio Ambiente da Federação da Indústria de Minas Gerais e vice-presidente do Centro Industrial de Empresários de Minas Gerais também. Então, o Mário tem vários chapéus diferentes, mas sempre ligados ao tema da agroenergia e da bioenergia. Mário, estivemos juntos semana passada, faz uma semana, estamos de novo aqui, para minha alegria, com você trabalhando junto. Tudo bem, Mário? Tudo bem, é sempre uma honra estar com você, Roberto Rodrigues, que é uma grande liderança e realmente é um amigo e é muito importante que a gente converse, né, sobre esse tema extremamente importante, biocombustíveis, agroenergia. Mais importante é a amizade, a liderança já foi. Mas, Mário, vamos começar um pouco de conceito, né? Porque o pessoal, eu aqui no Repúblico falo muito de agroenergia, de bioenergia, do costume da biomassa, e nós sabemos que a matriz energética brasileira é a mais limpa do mundo. Metade dela é sustentável. No mundo é 15%. Então a nossa é renovável em 50%. Mas desse 50% renovável, 60% é da biomassa. Etanol de cana, etanol de milho, biodiesel, lenha, biometano. Quer dizer, tem um papel central na questão energética brasileira. Eu queria ouvir de você, Marião, como é que você vê o futuro do setor? Temos aí vários problemas acontecendo, políticas públicas, tem tarifaço. Como é que você está olhando o futuro do setor? Bom, para a gente falar do futuro, a gente precisa fazer uma pequena retrospectiva do que a gente viu nos últimos anos. Nós temos hoje no Brasil, conseguimos desenvolver um importante segmento com base na cana-de-açúcar. Primeiro ali, né, com a produção de açúcar, na década de 70 veio ali o pró-álcool, que recentemente aí fez 50 anos, né? Então, ou seja, nós criamos um programa do zero com a inclusão do etanol na nossa matriz de transporte. Depois, na década de 2000, nós intensificamos a produção da bioeletricidade, energia elétrica produzida a partir do bagaço de cana, né, por partir da biomassa. Mais recentemente, a gente tem agora o biometano, com uma promessa importante. E há alguns anos, o Brasil também criou do zero uma outra indústria muito importante, que é a produção de etanol a partir dos grãos, principalmente milho, mas a gente tem visto aí outras possibilidades com sorgo, com trigo, ou seja, a partir dos grãos de uma forma muito consistente. Então, esses dois sistemas extremamente importantes para o nosso PIB do agro, né, que movimenta o interior desse Brasil, que tem essa vocação agrícola e a vocação principalmente de agroindustrializar, de industrializar a produção do agro, para que a gente crie valor. A gente, com base nessas duas grandes cadeias, a gente realmente criou algo muito interessante nesse segmento de agroenergia, que produz não só combustíveis e energia, mas também produz alimento, né? No caso do setor, no segmento da cana, nós temos a produção de açúcar. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador desse produto no mundo e tem ganhado cada vez mais relevância nesse processo. Açúcar, que é um dos principais itens na nossa pauta de exportação, traz muitas divisas para o Brasil. E no segmento do milho, você tem também a questão
da produção do DDG, né, e outros subprodutos como óleo de milho, que também são muito importantes. Então, o que eu vejo desse segmento no futuro? A gente incrementar cada vez mais essa agregação de valor nessas duas indústrias, muito forte com o conceito ambiental, né, calculando de fato qual que é a emissão desses sistemas, para que a gente possa, com base nesse conceito ambiental, na produção de biocombustíveis, substituir cada vez mais os combustíveis fósseis, tanto no Brasil quanto no futuro, em diversos sistemas. Nós não estamos falando somente no sistema de veículos leves, né, o que a gente está acostumado, né, etanol ali na gasolina ou etanol hidratado. Nós estamos falando de diversos sistemas. Podemos chegar no sistema de pesados, aí com biometano, que já tem um biodiesel, inclusive, nós podemos chegar no sistema de transporte aéreo, com SAF, no marítimo, com biobunker, com a própria utilização do etanol, com algum tipo de blend, e quem sabe no futuro até no hidrogênio. É uma tecnologia, a partir da reforma do etanol, a gente pode também produzir hidrogênio. Então, o Brasil tem condição, nessa era da transição energética, nessa busca por sistemas cada vez mais descarbonizantes, né, que possam descarbonizar a economia, inserir o que nós temos de mais forte. Pegar o produto do agroindustrializar, agregar valor e oferecer para a sociedade brasileira e mundial um produto diferenciado. Então essa é a nossa perspectiva para o futuro do Brasil ser de fato uma plataforma de produção de agroenergia para o Brasil e para o mundo. O Mário, bom, eu concordo inteiramente com o que você está dizendo aí, também acredito muito nesse setor, estou envolvido nele desde antes do plano do Proálcool, ainda com 175. Mas, Mário, energia é uma coisa importante para o país, para a sociedade, para o mundo inteiro. Então, tem sempre ação de governo. Como é que o governo brasileiro trata a agroenergia? Como é que é a relação público-privada nesse tema? É muito importante esse processo, né? Como você disse, energia é algo estratégico para qualquer país. E a gente dá valor cada vez mais a partir do momento que a gente vê algum tipo de falta, né? Eu vou lembrar da época que a gente teve aqui o apagão, o racionamento de energia no Brasil. A partir daquilo ali, a gente criou todo um sistema de energia elétrica renovável, e a bioeletricidade é um resultado desse processo, que modificou totalmente a nossa matriz elétrica brasileira. Então, a participação da política pública, de políticas de estados, é muito importante nesse processo. E eu acho que o Brasil ele tem um protagonismo nessa área, de mostrar para o mundo como que a gente deve fazer com relação à agroenergia. Tá? Então eu vou colocar alguns pontos importantes, algumas legislações e regulamentos que foram importantes nesse processo e que servem como base para qualquer país incorporar esse tipo de estrutura. Né? Primeiro, nós temos um conceito no Brasil muito importante dos mandatos. Mandato é algo obrigatório, né? Então a gente criou lá atrás o mandato do etanol anidro na gasolina, uma mistura obrigatória. Depois foi criado o mandato do biodiesel no diesel. E recentemente nós tivemos aí, a partir da lei do combustível do futuro, a ampliação dessas margens. No caso do etanol, a gente pode chegar até 35% de mistura de anidro na gasolina. Recentemente o Brasil tomou a decisão de alterar para 30%. Da mesma forma, o biodiesel também. Biodiesel, hoje você poderia chegar até 25% de mistura e atualmente está em 15%. Então, ou seja, nós temos aí uma forma de fazer os mandatos e ampliar o mandato para que os biocombustíveis possam cada vez mais participar desse mercado de combustíveis, substituindo os combustíveis fósseis. E a própria Lei Combustível do Futuro trouxe outros mandatos tão importantes quanto em outros sistemas. Nós temos o mandato aí do biometano, 1% pode chegar até 10%, começa com 1% a partir de 2026. Nós temos o mandato do SAF, do combustível de aviação sustentável, que poderá chegar até 10%, ou seja, tem uma rampa já definida em lei, e ele começa a partir de 2027. Os mandatos são extremamente importantes para sustentar justamente a produção desse produto, para que os investimentos possam ocorrer. Lembrando, sistemas agroindustriais são sistemas
diferenciados. Você precisa plantar, né, fazer a agricultura, ter o produto da agricultura, depois tem indústria para industrializar com a tecnologia adequada nesse tipo de processo. E a gente sabe, você comentou aí no início, que a gente teve na semana passada juntos, né, lá em Sertãozinho, né, a gente sabe o quanto esse segmento movimenta o que a gente chama da indústria de base do Brasil. São investimentos com equipamentos, boa parte deles nacionais, ou seja, nós temos uma integração agricultura, agregação de valor e indústria de base, produção de equipamentos, de máquinas, para dar sustentação a essa indústria, muito interessante, que faz a nossa economia girar. Então, o combustível do futuro também foi um resultado desse processo. Eu acrescentaria outras legislações tão importantes quanto as legislações recentes. Nós tivemos o Renova Bio, que fez com que, no conteúdo ambiental, o Brasil pudesse certificar individualmente cada produtor de biocombustíveis no nosso país, de forma que a gente reconheça quanto que cada produtor, qual que é a pegada de carbono de cada produtor e possa fazer a diferenciação entre eles. E também nós tivemos aí ao longo dos últimos anos a própria reforma tributária, que criou um diferencial tributário importantíssimo entre biocombustíveis e combustíveis fósseis. Nós colocamos, aí quando eu falo nós, é porque é uma construção, política pública, uma construção entre setor público e setor privado. Nós vivemos um país democrático, onde nós participamos do processo de construção e a gente conseguiu incluir isso na Constituição brasileira, no artigo ambiental, dizendo que os biocombustíveis precisam ter tributação inferior aos combustíveis fósseis, demonstrando claramente que no Brasil você tem um incentivo cada vez maior para que a gente tenha a substituição dos combustíveis fósseis pelos próprios biocombustíveis. E também nós temos sistema de financiamento, como a própria lei do Patem, que foi aprovada no passado. Nós tivemos o marco do hidrogênio de baixo carbono, nós tivemos o Mover, e o Mover, junto com o combustível do futuro, trouxe algo importantíssimo. O Brasil foi o primeiro país a incluir na sua política pública a metodologia do ciclo de vida de emissões, ou seja, quando que nós vamos quantificar as emissões dos veículos, e a gente incluiu o que a gente chama do ciclo de vida ampliado. No jargão, na forma mais técnica, a gente fala do berço ao túmulo, mas o Brasil vai passar a fazer o cálculo considerando não só o que o veículo emite naquele momento do uso, ou seja, combustível mais a questão do uso. Mário, eu queria tratar do carro a álcool na outra parte do programa. Eu acho que foi muito bom você colocar para a gente dois temas centrais. Um, a importância do biocombustível na matriz energética brasileira, e outro, a relação público-privada. Vou fazer um pequeno intervalo para ele voltar a falar do carro a álcool, que é muito relevante esse negócio do berço ao túmulo, para você explicar direitinho, tá bom? Gente, aguenta um pouquinho, não, vamos voltando. É já já. Oi, gente. No República Agro de hoje, estou falando com o Mário Campos, presidente da CIAMIC. É uma instituição poderosíssima no setor da agroenergia brasileira, no leste brasileiro e no sudeste brasileiro. Na primeira parte da nossa conversa, ele contou duas coisas fundamentais. Primeiro, a importância da agroenergia na matriz energética brasileira. E o segundo, muito interessante também, a relação entre o governo e o privado para que essa cadeia produtiva tivesse o sucesso que teve e continua tendo. Mário, vamos voltar agora para essa conversa. Eu queria, Mário, que você fizesse uma análise do carro a álcool comparado com outras alternativas de carro elétrico, etc. Qual é a vantagem do carro a álcool? Então, a gente parou justamente na explicação de uma política pública importante que é o Mover, que é o novo regime automotivo do Brasil, linkado com o combustível do futuro, e nós vamos chegar na conclusão sobre o veículo que pode utilizar o etanol. Quando a gente analisa as emissões de um veículo, você tem a questão de como ele é fabricado, os equipamentos, a matéria-prima, né, o aço, a borracha, o couro, você tem uma série, o plástico, você tem uma série
de componentes ali, as peças todas para formar o veículo. Você tem o combustível utilizado, né? Você tem a questão de como você vai fazer a reciclagem desses produtos depois e a origem desses processos, desses produtos em termos dos seus processos produtivos. O Brasil foi o primeiro país a incluir na sua política pública uma análise ampliada desse processo. Ou seja, do berço ao túmulo, de como esses veículos nascem, de como eles são utilizados, depois como eles vão ser reciclados. Nós vamos ter, a partir de 2030, esse processo sendo implementado no Brasil. Isso vai mudar drasticamente a forma como a gente pensa um veículo. E no Brasil, para que a gente não fique com aquela ideia de que o Brasil copia tudo do mundo, né? Que a gente não pode ter as nossas próprias vontades, né? O Brasil fez um grande trabalho ao longo dos últimos anos e foi desenvolver uma alternativa ao problema mundial. O problema mundial é o carbono. E a gente tem uma alternativa que descarboniza todo esse processo, que é justamente o etanol, né? Esse veículo, que a gente chama do carro a álcool, nasceu lá na década de 70, eu não lembro porque eu não era nascido, mas a gente estuda muito. Em 1979, o Fiat 147, lançado pela Fiat, inclusive aqui de Minas Gerais, e depois sendo essa ideia sendo integrada pelas outras montadoras. Nós tivemos toda aquela crise da década de 80, início da década de 90, e desde 2003 o Brasil criou o que a gente chama do carro bicombustível, do carro flex, né? Mais conhecido como carro flex. Ou seja, no Brasil, a gente fala isso com as pessoas de outros países, eles não acreditam, né? No Brasil, nós podemos chegar num posto de combustível e optar pelo abastecimento, seja por etanol ou seja por gasolina. Em qualquer uma das opções, a gente vai conseguir incluir o etanol no processo, seja na mistura com gasolina ou seja no próprio etanol hidratado. Então, esse veículo hoje, a gente representa algo em torno de 85% a 90% da nossa frota circulante de veículos leves. Agora, nós estamos vendo um processo de eletrificação da frota muito forte no mundo. Porque, como você disse na sua introdução, no mundo o problema da utilização de combustíveis fósseis é muito grande. A nossa matriz elétrica é limpa e a energética nossa é uma das mais limpas do mundo. Mas no mundo o petróleo tem um grande problema. O petróleo é usado para a produção de energia e também para a utilização como combustível líquido. E nós temos esses veículos, a eletrificação da frota como uma tendência mundial. Agora, nós temos várias formas de pensar a eletrificação da frota. A gente pode pensar a eletrificação da frota total, com o uso de baterias, e nesse caso, através de estudos que nós já fizemos, a gente faz parte do movimento muito interessante que chama MBC Brasil, né, que fez estudos desse processo, de qual que é o futuro da nossa mobilidade sustentável no Brasil. Se a gente optar por isso, o Brasil vai perder muito, porque nós vamos praticamente importar essa tecnologia de fora. E, obviamente, quando a gente fala de um carro elétrico à bateria, plugado na tomada, ali você não tem biocombustíveis associados, né? E, por outro lado, nós temos uma opção muito interessante do Brasil, que é tão limpa quanto esse modelo do eletrificado com bateria. Essa opção limpa, ela vai integrar a nossa agroindústria, ela vai integrar a nossa indústria automobilística já existente, com a tecnologia já existente, que é a questão da utilização dos motores híbridos. Ou seja, você alinha, né, a questão do motor a combustão, que o Brasil é forte, o Brasil é um dos grandes desenvolvedores, né, dessa área de combustão, inclusive por causa do etanol. Os nossos engenheiros aprenderam a desenvolver essa motorização principalmente por causa do etanol, que era uma coisa específica no Brasil, e aliar, né, com algum tipo de eletrificação, dando a esse veículo uma sustentabilidade muito interessante. É um veículo que vai entregar para o consumidor uma melhor autonomia, um menor consumo e, obviamente, uma menor pegada de carbono se ele for abastecido com etanol. Então, a nossa visão, a tendência para o mercado brasileiro é justamente caminhar para essa questão dos híbridos, né, com a utilização dos dois motores. E a gente está vendo isso, né? A gente viu já algumas montadoras já
lançando esses projetos, e com parte da eletrificação com base à bateria, a gente está observando que, de fato, não há ainda algum tipo de indício que o Brasil poderá ou não produzir a bateria no Brasil, que é grande parte desse veículo elétrico. A gente está vendo, se o Brasil caminhar para a eletrificação total da frota, nós vamos ser grandes importadores de tecnologias. Ao passo que, se a gente caminhar para a hibridização da frota, utilizando alinhamento do motor a combustão com o motor elétrico, com utilização de etanol, a gente vai ter uma frota tão verde quanto a eletrificada e com utilização de conteúdo nacional, da industrialização, gerando emprego e renda aqui no nosso país. Muito bom. Que aula, Marião, que aula boa você deu. Olha, sou teu admirador, mas cada vez mais te admiro, viu? Uma didática maravilhosa. Muito obrigado. Mas o tempo está correndo, meio depressa demais. Vou pedir para você fazer, da mais rápido que você puder, uma última pergunta aqui. Nós temos o tarifaço do presidente Trump que vai afetar o álcool brasileiro. Então, eu queria que você fizesse uma análise desse tarifaço no mercado global. Não vamos crescer no mercado global? Como é que o tarifaço afeta a gente nesse processo ou não afeta? Olha, eu já comentei que o Brasil vai ser uma plataforma de exportação de bioprodutos, de biocombustíveis. Tá? Essa é a nossa visão, porque nós estamos crescendo toda essa nossa produção, essa nossa base, e o mercado doméstico não vai assimilar todo esse processo. E eu vejo muito claramente, Brasil e Estados Unidos, 80% da produção de etanol do mundo estão nesses dois países. São os dois grandes mercados domésticos, né? No caso do Brasil tem um mercado muito importante, os Estados Unidos também. Lá eles misturam 10% de etanol na gasolina, só que o consumo de gasolina é enorme. Aqui no Brasil nós já misturamos 30% de etanol na gasolina e temos etanol hidratado, ou seja, tem uma inserção muito grande do etanol na nossa matriz de transporte brasileira. O que Brasil e Estados Unidos deveria fazer na nossa visão? E a gente tem falado isso com o governo, falado isso com a imprensa. Brasil e Estados Unidos têm que parar de brigar pelo mercado doméstico do outro. Nós precisamos unir esforços. Nós somos duas grandes plataformas de produção de etanol. Nós temos esse conceito internalizado. Precisamos unir esforços para que a gente consiga inserir o etanol cada vez mais nos mercados mundiais. Né? Nós estamos falando de Europa, de Ásia, principalmente Ásia. E aí, Brasil e Estados Unidos vão competir pelo seu espaço. Quem tiver melhor preço, se a importação de determinado país for por conteúdo ambiental, vão comparar a questão do conteúdo ambiental. Nesse caso, até eu acho que o Brasil, tenho certeza que o Brasil leva vantagem, porque o nosso etanol ele tem uma pegada de carbono muito menor que o do americano, mas nós vamos competir no mercado mundial e parar com essa coisa de ficar competindo um com o outro. Por quê? Nós somos duas grandes potências nesse processo. A gente pode estragar o mercado doméstico um do outro e aí desestruturar os dois setores. Vamos unir esforços e pensar aí no futuro, construindo um mercado a nível internacional. Muito legal, é uma boa ideia. Negociar, né, Marião? Marião, para encerrar, um minutinho só. COP30. Vamos mostrar esse negócio para o mundo inteiro? Olha, bom lá, o Brasil recebendo a COP, né, no meio ali da região amazônica, tá? Então a gente tem muita coisa para mostrar. O Brasil tem bastante política, bastante resultado dentro desse processo. E o nosso grande objetivo, obviamente, era incluir em algum tipo de documento final a possibilidade da gente substituir o combustível fóssil, que é um objetivo das conferências das partes, por biocombustíveis, obviamente, dentro da possibilidade. Esse é o grande objetivo que a gente tem. Né? Então, se a gente conseguisse isso como parte final, como resultado, seria muito importante para o setor do Brasil, para o setor produtivo do Brasil, porque daria mais sustentação ainda aos nossos investimentos e a ideia dos biocombustíveis como uma grande possibilidade para a gente descarbonizar os sistemas de transporte pelos países do mundo. Muito bom. Vamos fazer isso junto, viu, Mário? Vamos preparar esse texto juntos para levar para a COP lá. Mário, olha, muito obrigado. Foi um prazer te ouvir mais uma vez, manifestar aqui minha admiração pelo seu trabalho, pelo seu juízo, pelo seu bom senso, ajudando esse setor tão importante do Brasil. Olha, gente, aula do Mário Campos, mostrando com clareza como a agroenergia, o biocombustível, a biomassa
tem um papel central na mais limpa matriz energética do planeta. Valeu! Um abraço para você. Mário, um abraço, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.